Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora a gente vai ver o tema da nossa aula. Aula de número 68, objeto de conhecimento, triângulos, construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos. Detalhamento, resolução de problemas utilizando a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Então vamos à nossa aula. Hoje a gente vai aprender algumas características do triângulo. E para a gente construir um triângulo, existem umas condições que a gente deve cumprir, que são as chamadas condições de existência de um triângulo. Vamos ver quais são elas. Para a gente construir um triângulo, é necessário que a soma das duas menores medidas seja maior do que a maior medida do triângulo. Veja aqui o exemplo com a gente. A gente tem o triângulo ABC, a medida que vai de A até B está medindo 7, a medida que vai de B até C está medindo 3,61 ou 3,61, e a medida que vai de C até A está medindo 5,83 ou 5,83. Qual é a maior medida? A maior medida de todas é a medida aqui que vai do lado A até o lado B, que é igual a 7. E as menores medidas são essas duas, 5,83 e 3,61. Se a gente somar as duas menores medidas aqui, ó, 5,83 com 3,61, vamos ver quanto vai dar. 3 mais 1, 4. 8 mais 6, 14. Vai 1. A vírgula fica aqui na mesma direção. 5 mais 3, 8. Com mais 1, 9. Então, a soma das duas menores medidas é 9,44, ou 9,44. E essa soma, ela é maior do que a maior medida do triângulo. Então, ok, a gente pode construir o triângulo, tanto que ele está feito aqui para a gente visualizar ele, certo? Então, o que a gente vai fazer? Para a gente verificar essas condições de existência do triângulo, agora a gente vai lá para o GeoGebra para a gente ver mais algumas medidas para a gente confirmar que realmente isso acontece, que a soma dos dois menores lados sempre tem que ser maior do que a medida do maior lado do triângulo. Então, vamos ver aqui nos triângulos que a gente vai construir. Então, nós temos aqui o GeoGebra. Vamos desenhar um triângulo e vamos identificar as suas medidas. Então, a gente pega aqui o polígono de 3 lados, que é o triângulo. Pronto, construímos o polígono. Agora, a gente vai verificar a medida de cada um dos seus lados. Ó, a medida que vai de A até B é de 17,18. A medida que vai de B até C é de 18,81. E a medida que vai de C até A é de 14,34. Então, a gente vai verificar qual a maior medida dessas três. Está aqui a medida que vai de B até C. Ela tem a medida de 18,81. E as duas menores medidas? A gente soma. Ó, 17,18 com 14, com certeza vai dar uma medida maior aqui do que o 18. Então, aqui provando que realmente vale a condição de existência do triângulo. Quando a gente soma as duas menores medidas, aqui a medida AB com a medida CA, esse resultado é maior do que a medida BC. Agora, vamos ver um outro tamanho de triângulo. Vou precisar desenhar outro triângulo? Não, ó. Se eu for mudando aqui, o aplicativo automaticamente ele muda o valor
da medida dos lados, e ele já põe o valor correspondente. Olhem só agora, a gente tem a medida de AB 16,90, a medida de BC exatamente 30, a medida de CA 21,37. A maior medida é a que vai do vértice B até o vértice C, é a medida igual a 30. As duas menores são 16,9 e 21,37. Se a gente somar aqui, ó, só a parte inteira, 21 com 16, já vai dar 37, que é maior do que 30. Então, comprovando mais uma vez que nós temos a condição de existência do triângulo sendo cumprida. Agora, vamos fazer mais uma última medida para a gente verificar. Olha só, agora a medida do lado que vai de A até B é 12, a medida que vai de B até C é 18 e a medida que vai de C até A é 21, é a maior medida. Então, o que a gente vai fazer? Somar as menores medidas. 12 com 18 vai dar 30, que é maior do que 21, o que também comprova aqui a condição de existência do nosso triângulo. Então, vocês puderam aí verificar a condição de existência do triângulo, ela realmente funciona. Se você pegar um triângulo e fazer as medições, você vai conseguir comprovar essa condição, tá certo? Agora vamos ver uma outra característica dos triângulos, que é a soma dos seus ângulos internos. Acompanhem comigo. Em qualquer triângulo, a soma das medidas dos seus ângulos internos é de 180 graus. Por exemplo, vamos somar as medidas dos ângulos internos desse triângulo que a gente tem aqui. Nós temos 36,87, que é o valor do ângulo alfa. Temos 53,13, que é o valor do ângulo beta. E temos 90, que é o valor do ângulo gama, que é o ângulo reto. Então, a gente vai somar todas essas três medidas. 36,87, 53,13 e 90. 90 a gente sabe que a gente pode escrever como 90,00. Então, somando todas essas medidas, 7 mais 3 mais 0, 10, fica o 0, vai 1. 8 mais 1 mais 0, 9, com mais 1, 10, fica o 0, vai 1. Já posicionamos a vírgula aqui na mesma direção. 6 mais 3 mais 0, 9, com mais 1, 10, fica o 0, vai 1. 3 mais 5, 8, 8 mais 9, 17, 17 mais 1, 18. Então, realmente aqui a soma dos três ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. Agora, vamos ver o exemplo que diz o seguinte: certa empresa fabrica guindastes que são utilizados para deslocar cargas. No modelo de guindaste apresentado, essa empresa recomenda que o ângulo formado entre as correntes, destacado em verde na imagem, tenha medida maior do que 45 e menor do que 120 graus. Então, aqui está o modelo de guindaste segurando a carga e aqui em verde está a representação do ângulo. Aqui a gente tem a medida de um ângulo. Observem que a figura, ela é aqui, ó, um triângulo. Quais dos guindastes a seguir estão de acordo com essa recomendação? Então, essas medidas, elas são recomendadas e existem para evitar acidentes, como o rompimento das correntes do guindaste durante o transporte da carga. Então, a gente precisa verificar quais delas são
maiores do que 45 graus e menores do que 120 graus, que é a recomendação. Vamos verificar o item A. No item A, nós temos um triângulo onde temos duas medidas iguais a 45 graus e a outra medida a gente precisa descobrir. Como a soma de todos os ângulos internos é 180, a gente vai ter 45 mais 45, mais o ângulo que a gente não conhece, vamos chamar de x, igual a 180. 45 mais 45 é 90, então vamos ter 90 mais x igual a 180. E aí nós vamos ficar com x igual a 180 menos 90, x igual a 90 graus. Está dentro da especificação? Está. Ele precisa ser maior do que 45 e menor do que 120. Então, a letra A vai servir aqui para a gente. Vai servir lá, ele segue a recomendação. Na letra B, aqui está o valor do ângulo x, que a gente ainda não sabe. Mas a gente sabe o quê? Que a soma dos ângulos 15 mais 15 mais x é igual a 180 graus. 15 mais 15 é 30, 30 mais x igual a 180. Então, vamos ter que x é igual a 180 menos 30. O x aqui vai ser igual a 150 graus. Ele vai atender às especificações? Não vai, porque o guindaste, porque o ângulo, ele precisa ser menor do que 120. O máximo valor que a gente aceita é o 120. Então, não. O B não vai atender às recomendações. Agora, vamos para o item C. No item C, nós temos dois ângulos medindo 65 graus e o outro a gente vai descobrir. Então, a soma 65 mais 65 mais x é igual a 180. 65 mais 65, 130. 130 mais x igual a 180. Então, o x é igual a 180 menos 130. O x vai ser igual a 50. Então, vai servir, né? Porque ele é maior do que 45 e menor do que 120. Então, os guindastes que vão atender às especificações são aqui os guindastes dos itens A e C. Apenas o B não vai servir. E agora a gente vai ver, aqui na verdade a gente já viu nessa situação uma aplicação prática da importância do uso dos triângulos, onde a gente tem ali uma medida limite para ele poder, o guindaste poder aguentar a carga. Então a gente vai assistir um vídeo agora que vai mostrar a importância dos triângulos na construção. Vamos assistir. Porque o triângulo é a melhor estrutura. O triângulo é a melhor estrutura por várias razões, principalmente por sua rigidez e capacidade de distribuir forças de forma eficiente. Esta forma geométrica é utilizada em construções, pontes e outras estruturas para garantir estabilidade e resistência, porque não se deforma facilmente quando submetida a forças externas, ao contrário de outras formas como quadrados ou retângulos. Isso é devido à sua rigidez. A rigidez do triângulo é a sua característica mais notável. A forma não se deforma sob pressão, o que a torna ideal para estruturas que precisam suportar peso ou forças externas. Distribuição de forças. Quando uma força é aplicada a um triângulo, ela é distribuída de forma uniforme pelos seus lados e ângulos. Isso garante que a estrutura não se dobre ou se deforme sob pressão. Estabilidade. A rigidez e a distribuição de forças do triângulo contribuem para sua estabilidade. Isso significa que a estrutura é menos propensa a desabar ou a falhar, tornando-a ideal para projetos que exigem segurança.
Eficiência. O triângulo é uma forma eficiente porque usa um mínimo de material para obter a máxima resistência. Isso é especialmente importante em estruturas que precisam ser leves e fortes. Em resumo, a combinação da rigidez, da capacidade de distribuir forças, da estabilidade e da eficiência torna o triângulo a forma geométrica ideal para a construção de estruturas sólidas e seguras. Então, vocês viram aí uma das razões do porquê a gente estuda tanto sobre os triângulos, né? Eles são extremamente importantes aí para a construção por conta das suas propriedades, que estão relacionadas, olha só com quem? Com os seus ângulos, né? Então, por isso que também a gente tem que fazer o estudo dos ângulos para poder entender isso lá na engenharia. Isso vai facilitar muito a nossa vida, certo? Então, vamos continuar aqui falando de uma das características mais importantes do triângulo, que é a soma dos seus ângulos internos. Vamos resolver mais um exemplo. A gente vai verificar aqui que a soma dos ângulos internos desse triângulo é igual a 180 graus. Aqui a gente já tem todas as medidas. O ângulo alfa mede 83,98, o ângulo beta mede 51,88 e o ângulo delta mede 44,14 graus. Então, a gente vai somar todas essas medidas. Olha só, 83,98 com 51,88 com 44,14. Então, vejam aqui, 83, vamos fazer o cálculo passo a passo de cada um. 83,98 com 51,88 com 44,14. Vamos somar esses valores. 8 mais 8, 16. 16 mais 4, 20. Fica o 0, vão 2. 9 mais 8, 17. 17 mais 1, 18, com mais 2, 20. Fica o 0, vão 2, a vírgula já na mesma direção. 3 mais 1, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 2, 10. Fica o 0 e vai 1. 8 mais 5, 13. 13 mais 4, 17. Com mais 1, 18. Então, comprovando aqui que a soma dos três ângulos internos desse triângulo é igual a 180 graus. Agora, vamos determinar o valor do ângulo que está faltando. Olha só, está faltando o ângulo aqui. Vamos chamar ele de x, podemos chamar ele de qualquer letra, né? Temos o ângulo alfa, que mede 43,15 graus, e o ângulo beta, que mede 80,54 graus. Então, o que que a gente vai ter aqui? O nosso ângulo x somado com quem? Deixa eu só ajeitar o x que ficou igual ao alfa. X mais 80,54 mais 43,15 vai ser igual a 180. Então, vamos somar primeiro o que a gente tem aqui, né? 80,54 mais 43,15. Então, nós vamos ter x mais... Qual é esse resultado? Vamos conferir. 80,54 mais 43,15. 4 mais 5, 9. 5 mais 1, 6. 0 mais 3, 3. E 8 mais 4, 12. Então, vai ser x mais 123,69 igual a 180. Então, agora a gente subtrai 123,69 dos dois membros e nós vamos ter que o x é igual a 180 menos 123,69. Vamos verificar
o resultado desse cálculo, 180,00, para facilitar nossos cálculos, menos 123,69. Dá para a gente fazer 0 menos 9? Não, então a gente vai ter que pegar emprestado aqui já do 8, ó. Vai ficar valendo de 7, aqui fica valendo de 10, mas também precisa emprestar. Então, aqui fica 9, empresta aqui fica 10, empresta 1 fica 9 e para cá vem 10. 10 menos 9, 1. 9 menos 6, 3. 9 menos 3, 6. 7 menos 2, 5 e 1 menos 1, 0. Então, o valor de x do ângulo que está faltando é de exatamente 56,31 graus. Essa aqui é a forma decimal de representar a medida desse ângulo. Vejam mais um exemplo. A gente vai calcular novamente a medida que está faltando. A gente tem a medida do ângulo alfa, que é 23,3 graus, a medida do ângulo beta, que é 63 graus. E a gente precisa calcular essa medida aqui que está faltando. Vamos chamar ela de x. Então, nós vamos ter aqui, ó, a medida do x. Então, x mais 63 mais 23,3 é igual a 180. Então, vamos ter x mais... Qual é a soma de 63 com 23,3? Vamos fazer aqui separado. 63,0 com 23,3. 0 mais 3, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 2, 8. Então, aqui é 86,3, igual a 180. Agora, a gente vai fazer o quê? Vamos subtrair 86,3 de cada um dos membros da equação. Aqui vai ficar só o x. E aqui 180 menos 86,3. E agora a gente vai resolver esse cálculo. 180 menos 86,3. Para facilitar, fazemos 180,0 com uma casa decimal. 0 menos 3 não dá para fazer, então a gente vai emprestar aqui, ó, do 8. Aqui vai ficar valendo 7. Aqui vai ficar valendo 10, mas a gente precisa emprestar, então aqui vai ficar valendo 9 e aqui vai ficar valendo 10. 10 menos 3, 7. A vírgula já vem na mesma direção. 9 menos 6, 3. 7 menos 8 não dá para fazer, então a gente empresta aqui. 17 menos 8 é igual a 9. Então, o valor de x é de exatamente 93,7 graus, certo? Vamos continuar praticando. Novamente, vamos determinar o valor do ângulo que está faltando. Vamos chamar esse ângulo de x. As outras medidas são 48,98 graus e 60 graus. Então, temos aqui novamente a nossa figura. O nosso ângulo x somado com 60, somado com 48,98 é igual a 180. Então, nós vamos ter x mais 60 mais 48,98 é igual a 108,98.
1,98 igual a 180. Agora, a gente vai ter que o x é igual a 180 menos 108,98. Já vou deixar direto aqui a nossa resposta. 180 menos 108,98 é 71,02. Então, o valor do ângulo que está faltando é de 71,02 graus. Aqui nós temos um triângulo retângulo. A gente tem a medida do ângulo beta, que é de 90 graus, o ângulo reto. Temos a medida do ângulo alfa, que é 27,35 graus. E está faltando a medida deste ângulo aqui, que a gente vai chamar de x. Então, chamando o ângulo que está faltando de x, a gente vai ter aqui, ó, alfa mais beta mais x é igual a 180. Alfa é 27,35. Beta é o ângulo reto 90. O x a gente ainda não sabe. A soma deles três é igual a 180. 27,35 mais 90 é 117,35. Aí repetimos, mais x igual a 180. E aí nós vamos anular aqui o 117,35 com o seu oposto. Desse lado só sobra o x. E lá no segundo membro, como a gente acrescentou o oposto do 117,35 no primeiro membro, a gente também acrescenta o oposto, no caso, o menos 117,35 no segundo membro, e a gente só resolve 180 menos 117,35 para chegar na nossa resposta. X é igual a 62,65 graus. E agora, no nosso último exemplo, olha só que diferente esse triângulo. Ele tem um ângulo alfa, que mede 135 graus, o ângulo beta, que mede 26,57 graus, e a gente precisa determinar esse ângulo aqui que está faltando. Vamos chamar ele de x. Então, a soma de x com 135 e com 26,57 é igual a 180. Então, nós vamos ter x mais 135 mais 26,57 é igual a 161,57. Tudo isso igual a 180. Então, quanto vai ser o nosso x? O x vai ser igual a 180 menos 161,57. O valor de x vai ser um ângulo bem menor do que os que a gente já viu. X igual a 18,43 graus. E vejam que realmente ele é bem menor aqui que o ângulo de 135 graus e um pouco menor que o ângulo de 26,57 graus. Então, com isso, a gente finaliza nossos exemplos, comprovando aí uma das principais características dos triângulos, que é a soma dos seus ângulos internos. A soma de todos os seus ângulos internos é igual a 180 graus. E quando a gente tem a medida de dois ângulos, a gente consegue calcular a medida do terceiro que está faltando, usando essa relação que ela sempre vai valer na geometria plana, tá certo? E essa foi a nossa aula.